Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. João, capítulo de número 16. Esse capítulo é um capítulo muito importante para a época em que nós vivemos hoje, porque estamos vivendo aquilo que Cristo nos fala. Há um preparo por parte dos políticos mundiais para que até mesmo a igreja seja calada. Mas a igreja ela não se cala. A igreja ela é um organismo vivo. A igreja ela é de Cristo. A Bíblia fala que as coisas espirituais se explicam espiritualmente. As coisas espirituais não se explicam carnalmente. Então as coisas carnais não vão sufocar as coisas espirituais. E a igreja é algo espiritual. Então Jesus fala, eu tenho-vos dito estas coisas, para que ninguém vos escandalize. Vão chegar o dia em que vão te expulsar da sinagoga. Vem a hora em que qualquer que vos matar, cuidará estar fazendo um serviço de Deus. As pessoas hoje, com facilidade, querem até mesmo cessear a voz da igreja. Eu lembro de um partido político, que eu não vou citar qual, mas eles falaram que a última barreira a ser vencida no Brasil seria a igreja. E aí, se você quiser sondar qual partido político falou isso, você tem que ir para a internet e ver quem falou isso. Ora, até a igreja é empecilho político hoje em dia. E o povo não quer entender esses mistérios. A grande bênção vinda para o Brasil é que os políticos sofrem o peso da mão de Deus, porque 500 anos o povo sofreu da mão dos políticos. Sofreu da mão daqueles que faziam político, desde a época de Dom Pedro. A sorte nossa é que Deus é a favor de um povo nessa nação e está derrubando políticos. No efeito dominó, eles mesmos estão se complicando, porque não fazem leis que são boas para um povo. Esses políticos vão cair, ninguém vai permanecer. As suas famílias vão sofrer, a sua geração vai sofrer. Quem rouba essa nação vai ter que pagar, vai ter que devolver de uma forma ou de outra, ou na sua saúde, ou o próprio dinheiro, ou com a morte. Mas já há uma sentença e a mão de Deus está sobre essa nação. A Bíblia fala, amado, que o Senhor Jesus fala, isso vos farão, porque não conhecem nem ao meu Pai e nem a mim. Essas pessoas não profetizam o nome de Cristo, não sabem que Jesus Cristo é a verdade, o caminho é a vida, e se ouviram falar de Cristo não dão valor, porque há uma soberba no dinheiro, há uma soberba e ganância, e por isso elas estão sofrendo. Mas Jesus, ele nos afirma que tem nos dito isso, a fim de que, quando chegar aquelas horas, e eu digo, as horas já é chegada, já é tempo para isso, vos lembrei do que eu tinha dito. Ora, hoje eu lembro desta passagem e vejo claramente o que está acontecendo, segundo a palavra de João, capítulo número 16. Eu vos disse isso, disse o Senhor Jesus, princípio vindo do próprio Deus, porque o Senhor Jesus estava lá na época dos apóstolos com eles, já dando este recado para os dias de hoje. E agora, amado, Jesus fala naquela época, agora eu vou para o meu Pai, para aquele que me enviou. E aqui há uma diferença entre Cristo e Deus. Ele vai para o Pai e ali ele se assenta num trono, conforme Hebreus 1. E nenhum de vós me pergunta para onde eu vou. Ora, hoje nós sabemos que ele está assentado em um trono de glória e graça. Mas naquela época os apóstolos não sabiam. A história está confirmando a Bíblia Sagrada. A história está fechando o livro da lei.
Está fechando de Gênesis a Apocalipse. Esse livro vai se fechar, as profecias dele vai se cumprir. E aí será o fim. Muitas pessoas vão ficar agonizadas naquele grande dia. A Bíblia fala que assim como um raio brilha do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Para que nós não venhamos perturbar o nosso coração a respeito da sua vinda, pois não será assim, sem que antes venha a apostasia. E a apostasia já está no nosso meio, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2. Todavia, amado, o Senhor Jesus tinha nos dito a verdade, que convém que ele vá, e ele já foi, morto, ressurreto ao terceiro dia, subiu ao céu conforme Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, porque, amado, ele tinha que ir para enviar sobre essa terra o Consolador. Hoje os políticos tentam nos enganar, mas existe sobre a terra o Consolador, o Ajudador. Se Jesus não tivesse ido, o Ajudador não tinha vindo. O Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que nos ajuda. Mas Jesus tinha falado, quando eu for, eu enviarei. E aí cumpre-se o ato do Pentecostes, ali em Atos 1 e 2. Amado, Deus é fiel, cumprindo todas as suas promessas sobre a terra. E quando ele está conosco, o mundo se convence no Espírito Santo do seu pecado, da sua injustiça, das mazelas políticas. Porque o pecado deles é a nossa ruína, a ganância deles é a nossa ruína. Político tinha que ser administrador, político tinha que ter domínio próprio, político não poderia ser ganancioso, político tinha que ser homens e mulheres que visam o bem de um povo e não o bem próprio, da sua família e da sua parentela. Político não deveria ser a favor de cabide de emprego, colocar os seus dentro ali do governo. Eu lembro de uma época política aqui no Brasil em que aparelhavam os ministérios, o STF. Pessoas estão aparelhando, colocando seus indicados, seus advogados em Supremas Cortes, que deveria ser para juízes formados, desde a primeira instância, passando pela segunda instância, passando pelo colegiado. Pessoas para chegar ao STF teriam que ter uma boa formação no direito. Hoje existem pessoas que mentem, dizendo que tem pós-doutorado e nunca foi formado nessa área. E são ministros do STF. E o nosso Senado Federal, que deveria estar investigando essas coisas, na pessoa do senador Davi Alcolumbre, trancam os processos, deixam correr à solta. Hoje, os ministros do STF governam mais do que o presidente, governam mais ali do que mesmo o Senado Federal, do que a Câmara Federal. Estão investidos os papéis neste país. Advogados estão tomando posse de torgas e de excelência por causa da indicação política, por causa daquilo que é torto neste país. Mas o Senhor Deus é juízo, e Ele disse que Ele é o Senhor da terra e dos céus. Ele disse que minha é a terra, a plenitude da terra, e eu dou ela aos filhos dos homens. Ninguém se assenta numa cadeira se não for por permissão de Deus. Mas assim como Deus abre a porta, hoje Ele começa a fechar portas. Portas para o STF, portas para os Senados, porta ali para a Câmara Federal, dos deputados federais, portas para governadores, portas para prefeitos, portas para políticos, porta até mesmo para a presidência da República, porque já vem fechando essas portas. Ninguém pense que domine essa nação sem a ordem de Deus. Não há domínio nessa nação sem Deus operar. E Deus, como abriu portas e deixou esse Brasil sofrer durante 500 anos, assim como Ele deixou 400 anos naquele povo no Egito, nós estamos sofrendo mais do que eles na mão de políticos pilantras, corruptos, safados. Agora Deus
começa a operar nessa nação, a trazer a sua mão poderosa para julgar políticos. E isso é espiritual, isso não é carnal. Vai visitar as suas famílias e as suas gerações. O que está vindo aí, eu creio que ainda é este ano, e creio que a partir daqui que eu estou falando, será muito pior para eles. A mão de Deus vai bater com mais força, porque a mão de Deus já vem batendo desde 2016 e vem tratando o meio político espiritualmente falando. Jesus, ele nos fala: eu ainda tenho muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora o que eu quero falar. Naquela época ele já falava isso, mas hoje nós vemos a profecia de Cristo se cumprindo, aquilo que ele promete para os últimos tempos. Mas quando vier o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que hoje está no nosso meio, disse o Senhor Jesus, ele nos guiará. E hoje quem fala a nação brasileira chama-se Espírito Santo, Espírito da verdade, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso na pessoa e representando o Deus forte, o Senhor Jeová. Porque, amado, nós não falamos de si mesmo, mas nós falamos em espírito à nação. Aquilo que está vindo na cabeça dos políticos, na cabeça das autoridades, na cabeça dos juízes, na cabeça do Senado Federal, na cabeça da Câmara Legislativa, na cabeça até da Presidência da República, é muito pior do que já veio até hoje. É a mão de Deus moldando o vaso, porque esse povo nos maltratou durante anos. Este povo só nos levou para o buraco. Tirou nosso direito de ir e vir, mesmo que a Constituição previa isso. O poder emana do povo, mas eles não querem o poder na mão do povo. O povo tem direito a voto, mas eles querem nos induzir aos votos. Fazem propaganda, usam a mídia, uma mídia podre, uma mídia corrupta, que só ganhava dinheiro, só tirava aquilo que era do erário público. Tudo, amado, que nós ouvimos em João capítulo 16 está se cumprindo no dia de hoje. Foi anunciado o Espírito Santo, ele está no nosso meio. O Espírito Santo hoje gloria o nome de Deus sobre a terra. É um Espírito da verdade que opera no nosso meio. Faça prova, você que não crê nisso as coisas. Porque há, amado, de receber as ordens de Deus, do Deus Pai, do Todo-Poderoso, para nos anunciar a verdade no dia de hoje. O Espírito Santo circula no nosso meio, nos trazendo a verdade do Espírito de Deus, do próprio Deus, do Senhor Jesus que reina. Tudo está se cumprindo. O Pai, Deus Todo-Poderoso, tem dito estas coisas. Por isso o Senhor Jesus revelou a vinda do seu Espírito. E o seu Espírito está no Congresso Nacional, está na cúpula do Judiciário, está no Superior Tribunal Militar, está na Câmara Federal, está nas governadorias de Estado e está nas prefeituras. Há um moldar do meio político. O vaso está sendo quebrado e só vai ficar de pé, amado, quem é íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E eu vou falar sério, quase ninguém. Preste atenção no que eu estou falando. Isso é uma profecia para a nação. Isso é algo violento que está vindo da parte de Deus. Espere um pouco que você vai ver. Você pode não estar vendo Cristo, mas a Bíblia fala que fé é certeza de algo que se espera, convicção de fatos não se vê, por fé tudo é possível que crê, e segundo aquilo que falo, assim é, pelo poder do nome de Jesus. Espere um pouco. Você pode não estar vendo a Cristo, mas Ele está no Pai. Hebreus 1 fala que Ele está assentado num reino de glória.
Atos 1 e 2 fala que ele subiu ao alto céu. Mateus 28 fala que ele foi crucificado pelo Sinédrio. Marcos 16 fala para nós não recuarmos o cajado da pregação do Evangelho. Mateus 10 fala que nós temos autoridade. Efésios 1 fala que ele nos conhece. Então, amém, amados, se algum de vós que serve a Deus em espírito e verdade disser um ao outro, o que é isso? O que ele quis dizer? Não, amado, eu estou falando abertamente, a mão de Deus bate sobre a cabeça dos políticos, sobre a cabeça da justiça, e sobre a cabeça de todos os governantes, e sobre a cabeça dos vereadores e prefeitos locais. Espere um pouco. Vai acontecer algo nessa nação, algo grande e violento da parte de Deus, que vai deixar clara a ação dele no meio político. Eu falo outra vez, já é chegada a hora, porque Deus ele é fiel e ele é justo e ele cumpre aquilo que fala. Diziam, pois, mais um pouco. O que ele quis dizer com isso? E nas épocas de hoje, eu quero falar, a mão de Deus bate sobre essa nação. Jesus Cristo é o Senhor da glória. As pessoas naquela época queriam interrogar a Cristo, indagar a sua profecia. Mas a Bíblia fala, amado, que no ato do Pentecostes, quando o Espírito de Deus desceu, Pedro e João iam entrando na sinagoga à hora nona, às 3 horas da tarde. Um aleijado pede uma esmola. Pedro fala, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou. Levanta e anda. E eu falo, sou profeta, ungido por Deus. Eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E eu dou um recado. A mão de Deus bate forte sobre esta nação, que é Managasérgia. Manda e canta, recala. É a verdade de Deus. E na verdade eu digo, amado, não é época mais de choro, é época de alegria. Não é época de lamentação. É época de regozijar. Você está triste com essa época de doenças, pandemias? Não te preocupa, a tua tristeza vai se converter em alegria. Porque em nome do Senhor Jesus a quem sirvo, a mão de Deus é mais forte do que todo o meio político, todo o meio judiciário, tudo aquilo que é contrário a essa nação. Porque parece que nós elegemos pessoas só para maltratar este povo. Que é Managasérgia. Nós estávamos como se fosse uma mulher para dar à luz, nos seus dias de parto. Mas eu digo, já é nascido a vontade de Deus sobre essa nação. Podemos até estar tristes no momento, mas chegará a hora, e a hora é agora. E nós, depois de ter dado essa luz, pelo princípio da fé, ao mundo, este recado, porque Jesus Cristo é luz, conforme João capítulo 8, haverá prazer, amado, como uma mulher que deu à luz, olhou para o seu filho, sorriu, porque viu ele vindo ao mundo. Assim como Maria sorriu naquela época, assim nós estamos sorrindo hoje, porque nós vamos ver nascer a mão de Deus sobre essa nação com mais força. Assim também agora é a verdade que é dita. Não tendes tristeza no vosso coração, não entristeça o vosso coração. Outra vez eu vos digo, o vosso coração se alegrará, a vossa alegria ninguém vai tirar, porque nós vamos ser uma nação grande e próspera. Nós vamos ser uma nação diferenciada. E aquele dia, e eu digo hoje, já é chegado. Não se turbe o vosso coração. Na verdade, eu vos digo que tudo o que pedirdes, ao nome de Deus, falo às igrejas do Brasil, às bandeiras, às assembleias,
Eu não estou falando só por parte da nossa igreja. O que você pedir a Deus, o Todo-Poderoso, isso vos será feito. Mas saiba pedir conforme a palavra, porque quem pede mal não recebe. Até agora ninguém tem pedido nada. E eu peço, Senhor, desce a tua mão sobre essa nação, porque a tua palavra diz, até agora eu não tenho te pedido nada. E segundo essa palavra eu estou te pedindo para receber com gozo e alegria e que se cumpra nesta nação a tua palavra no dia de hoje, aquilo que o Senhor tem me dito em espírito. Bata com mais força na cabeça dos políticos. Bata com mais força na cabeça ali do Poder Judiciário. Bata com mais força na Presidência da República. Bata com mais força em nome de Jesus nos governadores. Bata com mais força nos prefeitos. Bata com mais força nos órgãos, nos servidores públicos. Bata com mais força no corrupto e no vil. Bata com mais força em quem tem feito o povo perecer. Nos ladrões. Bata com mais força nas suas famílias. Visita os seus filhos e a sua geração. Todos aqueles que andam de carrão, que arrotam milhões, mas sendo esses milhões fruto de roubo. Bata com mais força, porque sou servo de Deus e faço prova do teu poder nessa terra. Dito isso, amado, vai chegar a hora que o Senhor não nos fará mais dano, mas falará abertamente ao povo, sem ocultar as suas palavras. E eu estou falando de maneira aberta. Olha o que Deus vai fazer nessa nação. Esse dia é o dia do Senhor. É o dia em que o nome de Deus é provado nessa nação. É o dia em que o nome do Senhor Jesus está sendo provado nessa nação. O Senhor Jesus, como advogado fiel, interceda diante do juiz dos juízes, do Senhor dos senhores, do Rei dos reis. E tira de lá uma sentença em um edito contra os políticos e a sua geração. Quem tiver errado, que sofra o dano da mão de Deus. Pois o mesmo Deus nos ama. E se Ele nos ama, que Ele também sentencie a justiça dEle sobre essa nação. Porque, amados, nós somos conhecidos de Deus antes do ventre, conforme Efésios 1. E se eu sou conhecido antes do ventre de Deus, que o próprio Deus venha operar com força e poder sobre essa nação. Se eu vim de Deus, e se eu estou nesse mundo, como disse o Senhor Jesus, ali em João, capítulo de número 16, verso 28, que o Senhor Deus venha operar no nosso meio. Se o Senhor Jesus está em Deus, se o Senhor Jesus saiu do Pai, se Ele veio ao mundo, se Ele está em Deus, se Ele está assentado naquele trono de glória, que o seu poder seja provado sobre o Brasil. Porque a Bíblia fala, amado, pedi e dá-se-vos-á, e há um pedido de um homem de Deus, de um profeta, para que Deus venha a operar nesta nação, com mais força e com mais poder, mostrando para essa nação que Ele cumpre a sua palavra. Naquela época os discípulos falaram a Cristo, eis que agora fala abertamente, e não disse por parábolas. Abertamente eu vos falo, porque a autoridade me foi dada para isso. A Bíblia fala aí de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. E eu estou pregando a uma nação. Nós não conhecemos tudo que vai ser feito por Deus, mas eu quero que você preste atenção na mão de Deus sobre essa nação, porque eu não preciso conhecer tudo, basta o Senhor operar. Por isso eu creio em Deus, porque eu sei que Ele está operando. O Senhor Jesus falou naquela época, vocês creem porque eu estou presente. Mas bom é para aquele que crê por causa do Espírito de Deus.
por causa do Espírito Santo, porque ele fala: filho meu, não te preocupa tu com o que vai falar, abra a tua boca e eu falarei por ti. É chegada a hora, já se aproxima, em que nós, amado, teremos com grande gozo e alegria a mão de Deus sobre o nosso Brasil, com mais força, com mais veemência. O Jesus, Senhor, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, abre a boca de um homem nos dias de hoje, porque o Deus Todo-Poderoso abriu a boca de uma mula na época de Balaão. Se abriu a boca de um animal, não vai abrir a boca de um ser humano? Pense nisso. Porque no mundo você tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O Senhor Jesus venceu o mundo, nós venceríamos também. E hoje o Brasil está sendo vencido pelos políticos safados e corruptos. Mas hoje também, em nome do Senhor Jesus, começa uma época de vencermos essa corja, essa pilantragem que tanto assola essa nação. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E que Deus faça resplandecer os nossos caminhos. E que Deus opere assim como foi falado. Assim é. Porque lá em Levíticos 27:12 fala: assim como o sacerdote vos falar, assim será. E segundo a minha palavra eu ligo na terra para que seja ligado no reino. E que do alto céu venha a resposta de Deus em nome do Senhor Jesus. Conforme Mateus capítulo 18, versos 18, 19 e 20. Oh, graça e paz. Aleluia! A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.